Olá, meus chuchus! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma leitura coletiva temporal intuitiva. Aquarianos, como vocês estão? Espero que muito bem. Lembrando, Aquário, que essa é uma leitura para muitas energias. Pega só o que for para você, tá bom? Para consulta particular, meu contato está sempre aqui embaixo, na descrição ou no primeiro comentário fixado. Veja se essa é a sua história, Aquário. Bora lá então. O que Aquário está vivendo? Espiritualidade, pessoas que têm Aquário forte no mapa, o que eles estão vivendo? Sobre o que vamos falar. Aquário, por favor. Aquário. Aquário. Carta da Justiça. Interessante. No fundo temos 2 de ouros. 2 de ouros. Eu sinto aqui que vocês estão vivendo, Aquário, algum tipo de reparação. Tem a ver com algo que você fez ou com alguma coisa que fizeram com você. Então, essa leitura pode estar espelhada, adapte aí a sua situação, tá bom? Aqui tem uma colheita. Aqui tem um acerto de contas. O universo entregando uma colheita sobre algo que foi plantado lá atrás. E esse 2 de ouros com o rei de copas, Aquário, especialmente porque nessa carta aqui fala sobre flexibilidade. Aqui me diz de um rei de copas que não teve um jogo de cintura, não teve um manejo, não soube equilibrar uma situação. Então agora está acontecendo algum tipo de colheita para você ou para alguém. Pode ser esse rei de copas que estava na sua vida. Alguém de câncer, escorpião, peixes, muito forte. É o equilíbrio cósmico, né, gente? Essas coisas acontecem de vez em quando. Nada fica sem ser visto, né? Nada passa batido pelo universo. Vamos entender do que a gente está falando, Aquário. Aqui me parece que alguém não teve no campo emocional um jogo de cintura. Não soube lidar com alguma situação de uma forma benéfica, tá? De uma forma equilibrada. Do que a gente está falando aqui? O que é essa justiça? Bastante energia de Libra aqui na mesa. Desculpa, gente. Que é um outro signo de ar, como vocês. Do que estamos falando para Aquário? Do que estamos falando para Aquário? Me dá muito a sensação, até com essa lua aqui, né? Me dá muito a sensação de que tem um rei de copas que ele tinha 2 lados. Não tô falando de falsidade, mas uma hora essa pessoa tava de um jeito, outra hora ela tava de outro. E aqui houve uma dificuldade em se equilibrar alguma coisa. E tem a ver com o passado, tá, gente? Energia de peixes aqui bem forte. Câncer também. Tá, o que a gente tá falando realmente, né? É a colheita sobre algo do passado. 5 de espadas. Uma energia de equívoco aqui. Do que a gente tá falando? A torre. Energia de escorpião. Bastante água na mesa, né, gente? 7 de ouros. E, engraçado que sabe a energia que eu tô sentindo? Tem alguns aquarianos aqui que não querem saber dessa informação. Eu acho que quando você ouvir essa leitura e assistir Aquário, você vai ter essa mesma percepção.
Tem aquarianos aqui que não querem saber, então não sei se são vocês ou se é a pessoa que vocês lidaram no passado. 7 de ouros, realmente, gente. Tá acontecendo alguma colheita depois de uma ruptura por conta de algo que foi vivido. No fundo, temos, ó, de novo, 2 de ouros. 2, 2, 4. Aqui a gente tá falando de alguma coisa que ficou guardada há muito tempo. Tem uma coisa de avareza aqui, gente. Alguém foi avarento com vocês, ou, como eu falei, a leitura pode estar invertida, pode ser o aquariano, pode ser alguém. Alguém cometeu um equívoco no passado e tem a ver com as próprias sombras. Tem a ver com medo, tem a ver com insegurança. As minhas sombras, os meus medos fizeram eu me comportar de uma forma equivocada com alguém. De uma forma não muito amigável. Teve um conflito aqui no passado. E isso aqui veio abaixo. Houve uma intervenção divina. E agora eu sinto que está acontecendo alguma colheita. Aqui houve uma intervenção divina para libertar, muito possivelmente, 2 pessoas, porque eu posso estar falando de um divórcio, posso estar falando de uma separação. Clarifica para mim essa torre, espiritualidade, a torre. Rei de paus. 3 de paus. Aqui pode ser um triângulo amoroso. Mais uma. O que foi essa torre? Nossa, imperador. Energia de Ares. Fogo aqui bem forte na mesa, gente. Aqui tem uma pessoa que explodiu. Olha isso aqui, gente, o diabo. Energia de Capricórnio, meu Deus. O diabo, rainha de espadas, 9 de paus. Gente, alguma coisa tóxica aconteceu aqui. Eu sinto que alguém explodiu por não ter o controle de uma situação. Por as coisas não saírem da forma que se espera. O meu planejamento não deu certo. Aonde eu gostaria de estar com essa pessoa ou nessa situação, não deu certo. Mas aqui houve uma derrota, gente. Houve uma derrota. Eu tô entendendo que vocês estão se sentindo derrotados, se a leitura não estiver invertida, por conta de alguma coisa do passado, que não saiu como você esperava. Eu fiz planos, Maia, eu queria casar com essa pessoa, eu queria que essa pessoa fosse o pai dos meus filhos, ou eu queria ser o pai dos filhos dessa pessoa. Só que hoje você olha para trás, Aquário, e você vê que houve um equívoco, porque é como se você estivesse quase compreendendo uma toxicidade de uma situação, uma rigidez que foi aplicada. E aqui tem a ver com vocês mesmos. Algo rígido. Eu lidei com essa situação com uma força, com uma rigidez que não precisava. Gente, adaptem a leitura, tá? Porque pode estar invertido, mas como eu perguntei o que vocês estão vivendo e veio a carta da justiça, eu tô entendendo que foi com vocês. Mas está muito forte essa energia de equívoco. E agora tem alguém refletindo sobre algo que fez, sobre algo que sentiu. Eu agi assim por conta dos meus medos. Tem uma compreensão que vocês estão quase tendo. Em breve aqui o aquariano vai ter uma compreensão de algo que foi vivido. Clarifica a lua. Roda da fortuna. E o 5 de espadas. 7 de paus. Gente, vamos lá. Eu vou falar de uma forma geral, vocês vão ter que ver. Vocês encaixem aí, por favor, tá? Senão a leitura vai ficar muito confusa. Vamos lá. Tem uma pessoa nessa mesa
que ela já vem de um passado muito instável, familiar, né? Até vidas passadas, tá? Um passado muito instável. Coisas aqui, né? Divórcio de pai e mãe, ou o pai ou a mãe que tem algum tipo de vício, porque eu vi o diabo aqui no fundo. Então, eu sinto aqui uma pessoa que ela foi forjada na rigidez. E eu sinto que é o aquariano. Mas como eu falei, pode estar espelhado. E eu não vou falar mais isso, me perdoa. É força do hábito, aquário. Mas aqui tem uma pessoa que ela carrega muitos medos, muitos traumas. É aquela pessoa que já passou por tanta coisa que qualquer carinho parece agressão, sabe? Então, tem alguma coisa aqui no passado que trouxe à tona todos esses gatilhos de traumas, de coisas vividas que não foram boas. E eu vejo que uma pessoa, para não perder o controle, tentou forçar essa coisa de eu estou com a razão, né? O controle, eu estou com a razão, só que perdeu a mão aqui. Então, uma pessoa que se transformou muito. Era uma pessoa querida, era uma pessoa mais maleável, mais equilibrada, mais justa, mais flexível, né? Não é sobre justiça aqui. Só que teve uma mudança por conta dos planos que não estavam saindo como esperado. E eu vejo que alguém começou a criar meio que uma defesa, então, tipo, eu vou atacar, eu vou me defender, mas eu vou me defender atacando, sabe? Essa é uma carta de defesa, né? Você está se defendendo. Mas aqui a gente clarificou os 5 de espadas, ou seja, não há ameaça. Mas aqui eu comecei a atacar. A defesa ela veio como ataque, entendem? Porque eu achei que tinha uma ameaça, mas não tinha. E aí que a espiritualidade veio e falou: vamos acabar com isso, vamos acabar com essa palhaçada, porque não tá dando certo. É trauma de um lado, trauma do outro, e vamos acabar com isso. E agora eu sinto que vocês estão tendo um entendimento sobre tudo isso que aconteceu. Porque eu acho que por um tempo, Aquário, você pode ter pensado, era culpa da pessoa, má, ou era culpa minha, e agora você tá vendo, não é culpa de ninguém. São os passados traumáticos, são as questões vividas, muita coisa envolvida aqui, tá? O que é esse 7 de ouros? Vamos entender. Olha lá. Rei de ouros. Realmente aqui existe uma grande maturidade sobre tudo isso. Página de ouros. Inclusive tem alguém aqui que tá meio que querendo manifestar um perdão. Ou uma nova oportunidade num lugar. Para encerrar de vez, né? Carta da morte e o louco. Vocês estão prestes, Aquário, a encerrar de vez uma história. Porque vocês estão compreendendo de uma forma concreta algo que aconteceu ali atrás, através de traumas, através de conflitos. Você está entendendo que muita coisa era ilusão, muita coisa não procede. Eu ataquei, mas eu não queria, ou eu fui atacado e não deveria. Tudo está sendo colocado no lugar, é o que eu falei, é o acerto de contas. Para um recomeço, tá? O que mais? Vamos entender. O que mais para clarificar essa mensagem, por favor? Aquário. 3 de ouros invertido. Aqui tem uma história que eu tô contando, gente, que ela é muito difícil, tá? Alguém tem um passado de pouca assistência, As de paus. E aí é o que eu falei, né? Eu aprendi a atacar para me defender. Tem um passado de pouca assistência, pouca colaboração de pessoas. De não poder contar com os outros, sabe? É o que eu falei, ó. 4 de ouros, né? A soma. Exatamente, gente. O plano espiritual derrubou aqui alguma coisa, uma história, por avareza, por comodismo. Sabe quando, vocês vão entender o que eu tô falando, sabe quando tem uma situação que ela não tá boa, você sabe que ela não tá boa, ao invés de você sair dali, você começa a brigar, você começa a querer controlar o outro, controlar a situação, ao invés de simplesmente sair, porque você tá vendo que não tem caminho, mas é por apego, né? 4 de ouros é por apego.
Eu quero guardar isso do jeito que tá, porque eu tenho medo de enfrentar o desconhecido, eu tenho medo de perder. Mas percebe como vocês vieram de uma fase de pouca assistência ou quem vocês estavam lidando, de um passado precário de ajuda, de construção, né? Aqui uma base não foi muito bem construída. Então, como eu falei, são aqueles casamentos que logo terminam, filhos que são criados por vó e não tem nada de errado com isso, mas é porque o pai e a mãe poderiam estar muito perdidos. Então, tudo isso a criança sente. Então, aqui alguém não teve uma base muito bem construída. E aí, na vida adulta, pode ter tentado formar uma família, uma sociedade, tá tudo bem também, só que já vem com esses traumas, né? Já vem com essas feridas. Eu tô falando aqui com alguém que parece que não se sente pertencente a esse mundo. É uma coisa meio louca, mas vai fazer sentido para alguns, tá? Meio louca não no sentido de julgamento meu, né? Para você é um pouco, para quem for essa mensagem, para você é um pouco estranho entender como que você não se sente pertencente a esse mundo. Tem gente aqui que meio que pensa, mas será que eu sou um ET? Será que eu tô aqui vigiando a Terra? Porque eu não me sinto. Mas é por conta dessa base mal construída. Então, quando eu tento fazer algo com alguém, eu não tenho essa referência. Eu não tenho essa referência de família, de estrutura. E é aí que eu tento controlar, eu tento não perder, sabe? E eu não exploro o máximo potencial que eu posso no 4 de ouros. Mais uma. Carta do louco. Dois de paus. Realmente aqui existiu um grande medo de recomeçar. Então, eu tô dentro de uma história, não tá nada legal, mas eu fico, eu permaneço. Para não ter que mexer nessa zona de conforto. Então, para que isso não saia do lugar, eu vou ali e tento forçar a minha ideia. Eu tento mostrar que só eu tenho razão. Alguém aqui fez isso. E eu tô falando com uma pessoa, gente, que tem ou tinha uma mente muito fechada, tá? E essa torre precisou vir abaixo para que houvesse uma leveza muito maior. Então, se são vocês, hoje eu sinto um aquariano muito mais aberto, muito menos rígido. E se é alguém que vocês estavam lidando, a pessoa também está no momento de entender que não é só a opinião dela que importa, sabe? Mas eu não estou vendo uma maldade nisso. Eu estou vendo uma pessoa, como eu falei, que não teve referências no passado, não teve colaboração. Então, para eu me defender, eu ataco e às vezes eu perco a mão. Para outros de vocês, gente, eu preciso falar que tem alguma coisa aqui que pode ter vindo à tona. Muito específico isso daqui, porque vamos puxar um pouquinho, abrir um parênteses. Para alguns de vocês, eu estou falando de alguma questão judicial. E algo foi feito ali de uma forma muito sacana, mas o universo interviu. E tem a ver com dinheiro. Eu acho que um grupo de pessoas tentou ficar com dinheiro de alguém e não conseguiu. Porque o espiritual atuou aqui. Por mais que as pessoas estivessem tentando esconder, o espiritual colocou tudo às claras. E se você está esperando essa justiça, tá aqui, tá? Tá aqui na mesa. Eu preciso falar sobre isso também. E para alguns tem a ver com uma herança paterna, tá? Herança de um pai. O que mais para Aquário? Mas eu vejo que é para um grupo menor de pessoas essa informação. O que mais para Aquário? Eu sinto aqui que tá sendo um momento de libertação, tá? Os pingos nos is. É sobre isso, os pingos nos is. A rainha de paus. Deixa eu tomar uma água aqui, gente, que eu acho que eu tô me afogando no incenso. Aquário. 8 de paus.
Aquário. Pagem de paus. Tem uma rainha de paus aqui querendo falar com um pajem de paus, que não tá esperando essa mensagem. Carta da morte. Energia de escorpião. Rainha de espadas no fundo. Que eu entendo que são vocês, né? Clarifica esse 8 de paus. Nove de paus. Alguém aqui tentou seguir em frente e ou não tá conseguindo, ou essa pessoa sente que precisa falar alguma coisa. Não sei se são vocês aqui, porque a rainha de paus tá na casa 1. Alguém quer falar alguma coisa antes de seguir de vez. Não conseguiu, tá ali parado em algum lugar e precisa falar alguma coisa. O que é esse 8 de paus? Eu falei, gente, que tinha alguma coisa com perdão, né? Tem uma pessoa que ela tá muito resistente em pedir perdão para uma outra, mas ela vai pedir. Porque tem uma pessoa que não tá tendo paz. 10 de ouros, 4 de copas. De novo, né? Aqui tá a temperança também. Se isso aqui foi por dinheiro, gente, é aquilo, né? Por um tempo eu compro o que eu quero, eu sou feliz, mas aí depois me bate uma tristeza, me bate um peso na consciência, uma sensação de, nossa, eu achei que a vida estaria melhor. Eu não achei que eu pudesse lembrar dessa pessoa, desse lugar, dessa situação com tanto pesar. Uma sensação de desgosto, sabe? Aqui pode ser que você ou alguém queiram pedir perdão por conta de uma imaturidade. Eu sinto que eu fiz uma pessoa infeliz. Tem alguém assim. Gente, se for alguém com vocês, vocês não estão esperando mesmo, tá? Porque é uma coisa muito inesperada, é uma coisa muito fora da casinha, assim. Você não imagina que essa pessoa pudesse chegar em você e falar isso. Você nunca imaginou isso. Principalmente para quem tá solteiro e essa pessoa já tá num outro relacionamento. Você nem imagina que essa pessoa pode vir até você para falar que sabe que te machucou, sabe que pesou a mão por algum motivo, sabe que não foi flexível. Do que a gente tá falando aqui? Olha lá. Muito forte, gente. Página de copas. Muito forte um pedido de desculpa. Pode ter a ver com filhos aqui, tá? Rei de espadas e cavaleiro de espadas. É bem isso. Eu sei que eu não fui justo com você. Alguém quer falar isso. Eu sei que eu perdi a mão. Eu sei que eu te machuquei com a minha rigidez. Não sei, tem uma coisa até de comparação. Eu te comparei com outras pessoas. Eu não vi o seu valor. 9 de ouros. E tá realmente, gente, rolando uma cobrança que você não tá sabendo. Da espiritualidade, tá? Parece que a consciência de alguém tá pesando. Clarifica a morte. E aqui é uma grande transformação, tá? Na energia 10 de copas, que afeta, inclusive, os relacionamentos de uma pessoa. 4 de copas. E aí existe uma libertação. Eu volto a ser feliz depois de muita insatisfação. Eu manifesto de novo a felicidade. Essas leituras, gente, tem muitos caminhos, né? Para mim tá muito espelhado, vocês vão ter que realmente adaptar, porque tem muita gente por aqui. Mas para quem for, eu acho que ficou bem claro. Tem alguém querendo falar com alguém, depois de muitos enganos, traumas que influenciaram em muita coisa aqui pesada, tá? Mas houve uma intervenção, só que nem por isso as coisas ficaram ok. Houve uma intervenção para separar. Houve uma intervenção para que cada um recuperasse a própria história. Então aqui é realmente um acerto de contas, é os pingos nos is para que o recomeço aconteça de verdade. E aí é o fim de uma história do passado,
coisas do passado que ainda reverberam na energia de vocês, tá? Muitos aqui eu sinto que vocês nem estão com essa pessoa. Ou nem estão falando, né, para quem é questão judicial. Mas não, nem por isso as coisas ficam por isso mesmo, né? Tem uma carta virada aqui. Elas precisam se acertar. Gente, essa carta não estava virada, não. Que hora que ela virou? Olha, gente, o 7 de espadas. Nossa, alguém se sentiu traído aqui nessa história. A Lua também pode falar disso, junto com o 5 de espadas, né? Para alguns de vocês houve uma traição e o universo interviu. Tanto é que o 3 de ouros está invertido, ou seja, não aconteceu de fato. Alguém foi impedido de fazer algo, porque esse não era o caminho. Nossa, gente, eu falei, essa leitura tem muitas energias. Eu prefiro histórias que já vêm, sabe, uma coisa só. Mas quando vem muitas assim, é complicado, porque aí cada consulente está passando por uma coisa. Imagina eu, né, sem saber com quem eu tô falando, tendo que entender todos os casos. Não é legal, mas tem hora que vem bastante coisa. Tá me vindo agora uma outra coisa, um rei de copas que estava indeciso entre dois caminhos, lidando com duas pessoas, uma delas do passado. Só que aqui o universo interviu para que uma traição não acontecesse, porque isso ia prejudicar um recomeço aqui, ia trazer um karma que não era isso que tinha que acontecer. E para quem estiver nesse contexto, você vai ficar sabendo que essa pessoa está separando, porque ela vai te contar, e ela vai falar que é porque ela está infeliz no casamento dela e ela está encerrando esse casamento. Para alguns de vocês é isso. E é alguém que resistiu muito, gente. Por muito tempo alguém segurou a barra aqui, mas o sentimento falou mais alto. Alguém tomou uma decisão. Para alguns é sobre isso, tá? Eu ando vendo muito isso no canal. Conselho final para Aquário, por favor. 8 de copas. Nesse deck fala de codependência. No fundo temos a rainha de paus. 8 de copas aqui, Aquário, vem pedindo para você não se abandonar. Ainda mais que essa carta fala de codependência. Alguns aquarianos podem ter esse padrão de se abandonar quando não estão com alguém. Sabe aquela coisa clássica, né? Eu me arrumo para sair, ou eu cuido de mim quando eu tô com alguém, e se eu não tô, sei lá, minha perna fica cabeluda todo o inverno. E nada contra, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Eu só tô dando esse exemplo porque veio. É como se você só olhasse para a tua energia, para a tua beleza, para a tua força, quando você está junto de alguém. Ou você só se sente forte, uma pessoa iluminada, quando você está com alguém. E isso é um perigo, né, gente? Porque as pessoas podem ir e vir quando quiserem. Então aqui o universo está falando para você não se abandonar. Quando não tem ninguém por perto, o que você faz, Aquário? Quando não tem ninguém te olhando? É sobre isso o conselho, tá? Eu espero meu chuchus ter ajudado. Muito obrigada pelo carinho, clareza. Clareza não, né? Espero ter trazido clareza. Obrigada pelo carinho, por estarem aqui. Não esqueçam aí de curtir, comentar, participar desse vídeo para que essa mensagem também possa ajudar outras pessoas, tá? É assim que o YouTube consegue entregar e vocês ajudam muito nisso, tá bom? Muito obrigada, sempre um grande beijo e até a próxima.